Bom, gente, agora a gente vai focar bem na questão do que é um grupo e uma equipe de trabalho dentro de uma casa espírita. Então, o nosso objetivo aqui, como eu já coloquei anteriormente, é que a gente fortaleça essas equipes de trabalho. Para que a gente possa chegar nisso, a gente vai primeiro definir, né, o que é um grupo. O que é um grupo? É uma pequena associação de pessoas ligadas por um fim comum, por um objetivo. Nós aqui agora somos um grupo. Nós aqui temos um objetivo, nós temos metas a serem cumpridas, né? Eu até coloquei para o Renan, foi meio um pouquinho a mais do tempo, mas a gente cumpriu a meta da primeira etapa. Agora a gente está com uma segunda meta. Então, ou seja, a gente tem um objetivo comum. Então, nós somos um grupo. E qual que seria a definição da equipe? Será que é a mesma coisa que grupo? Alguém poderia colocar? Alguém que não falou ainda aí que está... Milton, fica quieto. A gente estimula a participação. O ideal seria que a gente fizesse um pouco mais de dinâmicas, mas para isso a gente teria que fazer somente esse trabalho o dia todo. Então, a gente está trabalhando dentro da possibilidade, mas uma outra oportunidade, certamente a gente vai ter, né, a oportunidade de fazer dinâmicas. Eu e o Ricardo já fizemos um retiro aqui do centro, foi muito legal. Sugiro que o pessoal aí, se tiver iniciativa, a gente pode fazer, de repente em conjunto ou em cada grupo, mas as dinâmicas são boas porque também fortalece, né, os laços. Trabalho de equipe, principalmente. Então, o que é uma equipe? Agrega as funções, diferentes funções, né? Uma equipe, o grupo não necessariamente você tem uma diversidade muito grande de funções, a equipe tenta objetivar essa diversidade. Existe uma área assim que talvez parece que as duas coisas são a mesma coisa, né? Mas uma equipe a gente poderia colocar assim, o seguinte, acho que está mais ou menos na linha que você colocou, é algo muito mais pontual. Então, por exemplo, vamos fazer uma equipe para trazer ou seja, uma equipe para preparar ali o lanche para o seminário. É uma equipe que tem uma função muito importante, né? E que realmente trabalharam muito bem, gente, viu? Então, ou seja, existe aquela necessidade, então a gente vai formar uma equipe. Aí vai entrar justamente a questão dos papéis, né? Ou seja, a gente vai estar trabalhando com os papéis. Então, ou seja, definição de equipe também, ou seja, como se fosse um grupo, né? Mas é um pouco mais, é um conjunto ou grupo de pessoas que se aplica a uma tarefa ou trabalho. É uma coisa um pouco mais pontual. Então, aqui no decorrer dessa etapa, a gente vai estar falando coisas que a hora se aplica a um grupo e a hora se aplica a equipes. Mas, no geral, ou seja, a gente está trabalhando em conjunto. Marcelo, esqueci, para quem dá a resposta, tem presente. Ah, é? Então, viu? Ainda bem que eu estou marcando os pontinhos aqui no papel, então eu sei. Então, aí, mais um estímulo para vocês falarem, gente. Então, o conceito de grupo. Um conjunto de pessoas que se reúnem com tempo e espaço definidos e interagem na tentativa de realizar um objetivo em comum. Aí vamos colocar na questão do grupo espírita. O grupo espírita tem um tempo definido de existência dele? Aonde que a gente acharia essa informação? Se alguém chegar aqui agora da autoridade da cidade e falar assim, esse grupo aqui tem um tempo determinado que ele vai existir, ou ele está aqui só por esse ano? Então, geralmente, aonde que a gente encontra esses tipos de informação? No bylaws. No bylaws. Então, ou seja, no bylaws vai estar geralmente não especificado, mas e qual que seria o tempo determinado da existência desse grupo? Será que tem um tempo determinado? Vai depender das condições, principalmente financeiras, eu acho. Também da equipe, né? Ou seja, é uma questão específica do bylaws. A gente poderia talvez até alongar um pouquinho mais aqui, mas eu vou colocar o seguinte. O bylaws vai especificar. Se especificar uma data, quando chegar aquela data tem que ser reavaliado o bylaws. Mas geralmente o que se coloca no bylaws é esse grupo se reúne por tempo indeterminado. Mas está especificado o tempo, um tempo indeterminado. E mais o que a Mídia colocou também é realmente muito importante. Ou seja, toda uma questão financeira também por trás, então, mas é especificado. Então, ou seja, o conceito de grupo ele especifica que tem que ter um tempo e tem que ter um espaço. No nosso caso aqui, nós temos o espaço que a gente está ocupando agora. Então, o jazz tem o seu espaço físico. E é importante a gente estar atento a isso, porque isso influencia muito nos objetivos da atividade. Então, o jazz ele tem a sua missão, né? O seu mission statement, tem a sua visão. São os pontos que a gente vai estar trabalhando. E isso está muitas vezes, o espaço ele influencia muito no trabalho que está sendo realizado. Então, nós estamos chegando num ponto que a casa está precisando, né, do espaço maior. Então, ou seja, é um grupo
ou seja, é o espaço do grupo que está necessitando de ser ampliado. Então, ou seja, é algo que a gente tem que levar em consideração. E existe um limite de tamanho para o grupo? Será que tem que ter um limite de tamanho? De acordo com a capacidade da casa. De acordo com a capacidade. O que acontece? O que o grupo tem? Não tem uma missão, não tem um objetivo? Então, é a mesma coisa que a gente tem uma meta para atingir e a gente começa a aceitar um monte de gente, e chega um momento que as pessoas não estão confortáveis, ou mesmo se tiver um ambiente grande, não está atingindo os objetivos. Então, ou seja, é a quantidade influenciando na qualidade do trabalho. Então, realmente tem que ter um tamanho, um limite de tamanho. Então, por uma questão de organização, sim. E até onde nós pretendemos crescer? Então, muitas vezes, por exemplo, o grupo aqui está precisando de um espaço maior, não significa que não pode crescer. Não significa que a gente... Não, mas até onde que a gente quer crescer? Então, isso é importante que todos os trabalhadores estejam em mente. Por que a gente está falando disso? É muito importante a gente saber o seguinte, vai chegar um momento que o nosso grupo vai ter mais gente do que as atividades da casa podem atender. E o que eu coloquei antes para vocês? As pessoas se sentem úteis quando elas estão trabalhando, quando elas estão fazendo. E o que um grupo espírita deve fazer? Ele deve sempre estar formando as pessoas. Então, formando. Então, por exemplo, aqui, só para colocar um exemplo nosso, porque eu tenho conhecimento, a Mirtes era presidente. Então, por um tempo, ela foi presidente. Depois, eu fui presidente por um tempo. Hoje é a Ana. Então, ou seja, é um papel que, de repente, no ano que vem, outra pessoa vai se eleger presidente. E sempre aprendendo um com o outro. Vai chegar um momento que talvez o jazz vai estar com tantos trabalhadores que a gente vai falar assim, nossa, a gente está vindo tanta gente lá de São José, vamos dar o apoio para a gente montar um grupo lá em São José. Quem que pode assumir lá? Quem que pode? E aí a gente vai mandar trabalhadores daqui para ajudar lá. Quem está ajudando lá vai vir dar palestra aqui e assim por diante. Então a gente trabalha para a multiplicação de forma unida. Porque se não tem isso em mente, gente, o que vai acontecer? Começa a crescer, e começa a formar os centros dentro do centro. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer a divisão, as pessoas vão acabar montando um outro grupo, mas não de forma unida. Percebe a questão? Ou seja, a gente ter esses mecanismos, estar sempre atento a isso, e isso também vai muito de acordo com o movimento espírita, né? Ou seja, a gente quer que, de repente, um centro, né? Aqui é uma área muito grande, de São Francisco, estão tendo um grupo, vai beneficiar aquela comunidade lá, ele vai estar inserido naquele meio. Muitas pessoas, eu sei, não vêm aqui na UDES, por causa que é distante. Então, para mim, talvez isso não é um problema, mas para muitas pessoas é um problema. Então, a gente tem que atender essa necessidade na medida do possível, mas sem prejudicar as atividades existentes aqui. Então, é importante a gente ter isso em mente. A gente agir de uma forma organizada, planejada e sempre tendo isso como meta, né? Marcelo, acho que fazendo um gancho do que você falou com a que a Ana falou da trabalhadores da última hora, eu acho que é inevitável a gente pensar que as casas espíritas aqui vão crescer, porque são grupos, são poucos grupos, né, em relação à população. A demanda vai crescer também, então é uma coisa inevitável. Então é importante a gente ter isso em mente para se preparar. Ter em mente. Para que não seja uma divisão, mas uma multiplicação. E lembrando que o Kardec colocou, lembra que eu coloquei na mensagem do Kardec anterior, que ele falou que um grupo de 10 homens mais unidos é muito mais forte do que um grupo de 100? Então, ou seja, o Kardec já tinha percebido naquela época, a mesma coisa aconteceu no cristianismo primitivo. Eram grupos pequenos, mas bastante fortes e que tinham as metas muito claras e atendiam, ou seja, é a questão do tamanho, né? Ou seja, muitas vezes esse tamanho ele pode ser um problema, mas não estou falando que não tem que ser um tamanho grande, gente. Eu estou colocando assim, a gente está colocando diretrizes e que o trabalho ele flui muito melhor se forem grupos menores e que todos podem participar. Essas ideias, eu esqueci de colocar no início, não são minhas. Eu tirei muitas do Orientação ao Centro Espírita e Orientação ao Movimento Espírita. São documentos que foram sugeridos pelo Conselho Federativo Nacional no Brasil. Então, eu estou aproveitando. Tem muito material que é bem específico para o Brasil. E é o tipo de coisa que a gente também tem aqui. Tem o Conselho, eu também peguei material do Conselho Espírita Internacional. Então, ou seja, são orientações que não são minhas, são baseadas nesse estudo que eu fiz para preparar para o trabalho. Tá? E depois eu posso até passar a referência a quem estiver interessado em aprofundar um pouco mais nessas questões. Então, a gente sempre ter isso em mente, tá, gente? Porque pode chegar um momento que cresceu tanto que a qualidade do trabalho está sendo prejudicada. E aí, se é o caso que a gente está formando trabalhadores, trabalhando em equipe, sempre revezando o papel de liderança,
vai ser natural o processo de formação de outro grupo. E não vai ter competição, porque o objetivo vai ser o mesmo, de disseminar a doutrina espírita. Porque a formação de um grupo lá vai atender pessoas que estão tendo dificuldade para vir aqui. E se elas tiverem conhecimento da doutrina, vai ajudar aquela comunidade. Muitas vezes até a comunidade que eu mesmo estou morando. Então a gente tem sempre isso em mente, ou seja, é para fazer o bem comum. Então a gente trabalhar unido para atingir essa meta. Trabalhar em equipe e formação de pessoas. O interessante do trabalho em equipe, gente, é o seguinte. A gente vai trabalhar em equipe, a gente vai ver depois que cada equipe, cada pessoa tem o seu papelzinho. A gente vai falar depois dos papéis. E esses papéis, eles têm que ser revezados. Porque o que acontece se amanhã não tiver eu nessa equipe, ou se eu tiver que se ausentar por um motivo qualquer? Aqui acontece muitas pessoas mudarem para o Brasil ou para outro estado. O que acontece se eu tiver que ir para o Brasil? Será que vai ter alguém que vai conseguir fazer o trabalho que eu estou fazendo? E isso não querendo colocar a questão de estrelismo, né? Ah, não, mas não tem ninguém que vai... Não, a gente tem que trabalhar para formar as pessoas. A gente tem sempre que fazer trabalho que nem a gente está fazendo agora aqui. Então, a diretoria do centro, os líderes, né? Ou seja, tem vários papéis de liderança. Então, a Ana, o presidente, nós temos, né, a Mirtes também na área financeira. Então, ou seja, existe toda uma equipe. E essa equipe está sempre pensando, olha, eu sei sobre a área financeira hoje, amigos. Eu preciso estar agregando alguém para ensinar como fazer. Porque pode ser que amanhã eu tenha que viajar, ficar 3 meses no Brasil. Quem que vai fazer isso? Tem que ser feito o trabalho. E a gente tem sempre que trabalhar por formar pessoas. E a gente também tem o espírito aberto para isso. Porque muitas pessoas falam assim, não, mas a Mirtes faz isso tão bem. Não, deixa ela só fazer isso. Então, muitas vezes, as próprias pessoas, naquela coisa de não querer se desenvolver, pode levar a isso. Então, a gente não alimentar essa questão. Não alimentar essa questão de que só uma pessoa sabe, só ela que vai fazer. Logicamente que uma pessoa qualificada, ela faz o trabalho muito melhor. Eu estava conversando isso com a Ana. O importante de ter a qualificação. Então, a pessoa se propor a fazer alguma coisa, ela tem que ter a qualificação. E ela tem que ter também o objetivo de formar novas pessoas. Então, as duas coisas são extremamente importantes. Tem sempre que formar pessoas. Então, eu já coloquei. Devemos formar o máximo possível de pessoas para o grupo ter opção. Então, e ao mesmo questão, quando crescer para criar outros grupos, vai ter opção, porque as pessoas se formam. E outra, a gente nunca sabe quem está comprometido com o trabalho. Então pode ser que eu hoje estou aqui fazendo esse trabalho, mas amanhã não vou estar querendo fazer, eu vou mudar de opinião. Ninguém tem controle, só eu tenho controle sobre isso. Então vocês percebem, a gente nunca sabe quem está comprometido. Então a gente sempre tem que estar formando as pessoas, porque uma hora, se a pessoa se ausentar por um motivo qualquer, a gente vai ter outro trabalhador para suprir aquela necessidade. Então, a pessoa preparada poderá colaborar aonde quer que ela esteja, ainda que em outro lugar. Então, ou seja, eu estou formando a pessoa, hoje ela está aqui, pode ser que amanhã ela vai mudar lá para um outro estado, onde nem tem grupo espírita, e ela vai formar um outro grupo lá. Entendeu? Então, veja como que o trabalho tem essa finalidade também de estar sempre formando pessoas, porque aonde aquela pessoa estiver, ela vai ser um elemento que vai contribuir para o bem comum. Então, a formação de novos grupos. Nós trabalhamos pela multiplicação, né? Então, ou seja, eu estava procurando uma foto que fosse um de cada cor nos grupinhos aqui, mas não consegui achar. Estou falando para vocês porque eu não tive tempo de abrir essa foto e pintar, e desenhar. Foi uma falha minha, mas eu acho que vocês pegaram a ideia, né? Ou seja, o ideal é que você tenha aqui cada um com uma corzinha que seja uma qualidade diferente. Então, você tem um grupo ali, se misturou, formou várias pessoas. E aí você vai formar outros grupinhos. E aqueles grupinhos vão dar a oportunidade de formar um grupo maior e assim por diante. Foi assim que Jesus fez, né? Ou seja, ele teve 12 apóstolos, né? E esses apóstolos foram e formaram mais. Né? E teve um momento que ele se reuniu para os 500 da Galileia, que foi justamente os vários níveis de discípulos que se formaram a partir daqueles 12. Então, Jesus já tinha essa visão. Então, ou seja, o que eu estou colocando para vocês, a gente está seguindo, né, o que o Kardec e Jesus nos colocaram. Se estivermos sempre formando pessoas, chegará um momento que teremos mais gente capacitada. Que isso é o ideal. E o interessante é a gente ter mais gente capacitada, porque acontece o seguinte, a gente vai fazer um trabalho, por exemplo. Falei para a Tânia que eu ia usar o grupo de eventos, então para ela já estar preparada, ela não vai se sentir, também a Dani, né? Então, se existe mais de uma pessoa que está acostumada a trabalhar na cozinha, então pode acontecer um momento em que a Tânia vai viajar. E aí,
a gente vai ter gente capacitada, ou seja, o trabalho não vai ser prejudicado, a gente não vai precisar mudar o calendário, vai acontecer as coisas naturalmente. E não vai haver diferença. Se a Tânia, por exemplo, sabe, né, tem uma habilidade muito na cozinha, eu vou procurar aprender com a Tânia. Porque uma hora que a Tânia não tiver, eu vou procurar fazer o máximo próximo dela. Porque as pessoas que vêm nas nossas atividades, gente, eles sabem da qualidade. Eles sabem, as pessoas gostam, né, tipo dos jantares, qualquer atividade que a gente faz para ganhar recursos, a gente sempre prezar pela qualidade. A gente gosta de qualidade nas coisas que a gente vai, então a gente tem que prezar por qualidade. Então a gente sempre ter e manter aquela qualidade. Porque é uma coisa que mostra também para as pessoas, assim, nossa, esse pessoal trabalhou em equipe legal, né, muito boa, saiu muito bem, ou seja, é isso que a gente quer. Então, ou seja, uma hora que o trabalhador se ausenta, o trabalho não vai ser prejudicado por causa disso. Então, o grupo apoiará a formação de um novo grupo no local onde se tem mais pessoas vindo. Então, isso é uma coisa assim que, não sei, a realidade nossa é um pouco diferente disso, né? Porque nós estamos aqui nos Estados Unidos, né? Esses grupos geralmente ainda estão pequenos, mas certamente vai chegar um momento em que isso vai ser muito mais necessário, né? Como evitar personalismo? O que é personalismo? Eu criei. Nosso ego, né? É o ego, né? Ou seja, está ligado com o persona, né? Lembrando do presente. Opa, é todos. Pergunta trabalho. Acho que quando a pessoa esquece, né? Foi aquilo que a Ana falou, na verdade. Você acha que você está fazendo isso pelo outro, quando na verdade você está fazendo isso para você. Mas não no sentido de tomar para você, né? É no sentido de praticar caridade e dividir. Quando você faz uma atitude pensando em você, que aquilo é para o seu bem só e que você não vai dividir com as pessoas e que aquele projeto é seu, e você evita até que outra pessoa possa acrescentar alguma coisa no que você está fazendo, porque aquele projeto é seu. Então o Marcelo vai vir me dar uma opinião, não, mas esse projeto é meu. Então você não está aberta a poder focar no projeto e no bem que você está fazendo e não exatamente no que você pode contribuir para fazer. Isso acontece muito, por exemplo, no grupo de eventos também, que muitas vezes a gente tem diferentes pessoas com diferentes backgrounds. Agora eu vou ter que começar a falar assim, pessoal, vamos esperar um pouquinho, deixa eu falar. Então, ou seja, acontece muito no grupo de eventos, né? Porque a gente tem várias pessoas que têm um objetivo para cumprir, existem várias formas de fazer, e muitas vezes a gente percebe que tem pessoa que vai no grupo de evento e quer que as coisas aconteçam do jeito dela, ela não quer dividir, ela não quer que ninguém faça, chega, faz tudo. É bom a pessoa que faz tudo, mas é importante o trabalho em equipe, gente. O grupo de eventos é, assim, eu coloco assim como sendo uma oficina mesmo do grupo, do centro, porque é onde a gente vai estar trabalhando junto, vai ter que se reunir fora daqui, fazer as coisas. Então acontece muita coisa. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do personalismo. E o que acontece com o personalismo? Se a pessoa começa a impor e querer fazer só do jeito dela, ela vai começar a criar o quê? Panelinhas, né? Ou seja, então eu vou pegar, tipo, eu vou fazer isso. Aí fala assim, eu fulano e ciclano, mas aí a pessoa faz tudo, ela não está trabalhando em equipe. Então a gente precisa estar muito atento quanto a isso, para ver, se você está coordenando um grupo de evento, veja se está realmente acontecendo o trabalho em equipe. O que você fez, você gostou? A gente faz as avaliações. A gente vê, os próprios trabalhadores têm que falar assim, como que foi? Será que teve alguma experiência que não foi legal no trabalho de equipe? O que pode ser melhorado? E a gente sempre está aberto com a melhoria, porque isso vai combater esse personalismo. Né? Não é o que eu estou falando, pode ser até que o que eu estou falando, gente, seja o mais correto, colocando assim, eu no sentido de qualquer um de nós. A gente pode ter até a convicção da experiência passada de que aquilo é a melhor forma, mas a gente tem que saber colocar isso para o grupo. Então, e também sempre estar atento para as qualidades dos trabalhadores. Então, às vezes chega pessoas no grupo que têm uma certa qualidade no ponto de vista que a gente tem que utilizar aquilo. Né? Até falei para a Deise, eu vou usar o seu exemplo. A Deise tem muita experiência com trabalho de eventos grandes. Então, eu falei para ela, você está trabalhando no grupo de evento, a gente tem que saber aproveitar isso do que você já sabe e você, ao mesmo tempo, a Deise, no caso, aprender para o grupo espírita. Quais que são as dificuldades aqui que eu não tenho lá no evento que é, no caso, empresarial, né? Ou seja, um evento mais do lado de trabalho mesmo.
Então, o que é diferente? O que eu posso acrescentar? O que eu posso aprender? Então, assim, a gente se inserir no trabalho e agregar. De tal forma que a gente possa aprender muito da pessoa, né, da bagagem que ela já traz. A gente vai ampliar o nosso trabalho, ter muito mais qualidade no nosso trabalho e ela, ao mesmo tempo, também vai se desenvolver. Eu lembro que o Júlio veio aqui e falou uma coisa de gente, as pessoas que trabalham, muitas pessoas trabalham muito melindroso. Ninguém pode falar nada. Então a gente tem que ter muito cuidado de aceitar críticas do nosso colega. Ou então quer falar, eu fiz aquele estudo, como é que foi? Você acha que pra gente se melhorar. Né? Porque às vezes é difícil a gente até dar um conselho para um colega, porque tem aquele. Não, eu não aceito crítica, o ego é muito melindroso, então a gente tem que ter humildade de aceitar. Tem que ter os mecanismos de... Né? De falar. Eu acho que falar assim é a maneira como fala, mas a pessoa ser aberta a receber. A crítica construtiva não é... e outra, que nem o Mírio colocou na primeira etapa, né? Ou seja, primeiro chamar a pessoa, né? Colocar. E ao mesmo tempo falar para todo mundo. Se é, por exemplo, um palestrante que está vindo aqui sempre, né? Tipo, não está cumprindo com a tarefa da melhor forma possível. Então, vamos chamar ele. Ou, de repente, falar assim, gente, estamos precisando de um treinamento, né? De palestrante, para a gente melhorar isso. De repente, se a gente trabalhar com todo mundo, vai ser melhor. E ter esses mecanismos para a gente superar aquela dificuldade. E se eu estou recebendo o feedback, né, da pessoa, eu tenho que sempre estar aberto, ou seja, isso é para melhorar o trabalho, gente, não é por causa, não é pessoal. Então, hoje, eu estou fazendo dessa forma. Amanhã, certamente, eu vou estar empenhado em fazer melhor. E essa deve ser a nossa mentalidade, a gente sempre está se qualificando. Lembra que eu coloquei a orientação da Joana de Anjos? Eu não falei o quanto eu queria falar, mas a Joana de Anjos coloca. Qualificação é do triângulo equilátero, é uma das bases. Se você não está qualificado por fazer o trabalho, é melhor você nem fazer. Porque a questão da boa vontade que você colocou antes. Muitas vezes a pessoa chega no centro cheia de boa vontade. Imagina, gente, 3 pessoas na cozinha, cheias de boa vontade, querendo fazer alguma coisa. O que vai acontecer? Sem saber cozinhar. Sem saber cozinhar, mas muita boa vontade. Pode até acontecer que vai sair uma coisa boa, não, né? A gente não quer fazer julgamento, mas é muito mais provável de que não vai atingir as metas do trabalho, da qualidade que a gente está esperando. Mas falando em regras, né, pensando na evangelização infantil, tem que ter a gente segue a apostila da FEB, e a gente segue um roteiro de aula também. E eu até estava conversando com a Raquel, porque lá no centro deles eles também dão aula. Então a gente pode trocar. Eles falam em português, a gente tem em inglês, né? Então, assim, porque a gente segue a apostila, porque a gente segue a regra, dá para ser utilizado por outros centros também. E também tem, acho que uniformidade, né? É uniforme. Então, se eu saio, se o Ricardo sai, se todo mundo da evangelização sair, ele já sabe que tem um processo, né, para seguir, como seguir. Sim, e é justamente essa questão da regra. É por isso que eu coloquei essa figura das regras aqui. Ou seja, deve-se criar regras de cada área de trabalho. Por que a regra é importante? Porque senão, quando as coisas não estiverem acontecendo da jeito que tem que acontecer, então, por exemplo, eu vou colocar o exemplo da Ana. Não vai ser o papel da Ana chegar... Ela vai fazer isso, logicamente. Eu sei, até uma qualidade da Ana. Ela vai fazer. Mas não é por causa da Ana, não, gente. É por causa das regras do grupo. A Ana está fazendo isso porque realmente tem que ser feito. E muitas vezes tem que ser feito. Se eu não tenho a regra, a gente precisa fazer o trabalho. O trabalho precisa acontecer. Está acontecendo errado, a gente tem que agir. Dentro dos princípios da fraternidade, né, do amor ao próximo, de estar amparando, de estar auxiliando, a gente vai agir dessa forma. Mas quando a gente tem a regra de trabalho e a gente dá para a pessoa vai trabalhar no grupo de eventos, então ela vai saber o que ela tem que fazer. O grupo de evento, quando vocês forem cozinhar, gente, tem que estar com a touquinha. Então é uma regra. Então se a Dani chegar e falar assim, Marcelo, você está aqui cozinhando, você tem que colocar touca. Eu não vou ficar melindrado, nossa, esqueci da touca, a Dani está falando. Não. Ou então, não precisa, só na hora que eu estiver lá, que as pessoas estiverem me vendo. Não, gente, você tem que colocar a touca na hora que está fazendo, na hora que está servindo, na hora que... Porque o cabelo está ali sempre. Né? Então, ou seja, eu não vou ficar melindrado por isso. É uma regra, a regra tem que ser seguida. E a pessoa está simplesmente making sure, né? Ou seja, tendo a certeza de que essa regra está sendo cumprida. E ela não vai ser personalista, ela está agindo pelo grupo. E se essas regras não estão de acordo, vamos mudar, vamos acrescentar, vamos tirar, ou seja, tem que ser sempre dinâmico nesse sentido.
Mas também não mudar a regra só para permitir o seu comportamento personalista, né? Então, ou seja, é por isso que trabalhar em equipe. A gente trabalha em equipe, o que está ali é o que todo mundo concordou. Só um comentário que eu sei que a gente vai chegar lá, mas isso aí também é um grupo do passe. Esse personalismo. Do quê? Do grupo do passe. Aham, do grupo Isso do... acontece muito, esse personalismo. Onde a gente tem que tomar muito cuidado também. Você pode colocar um pouco mais específico? Tipo assim, tem que ter a regra, não apenas eu quero trabalhar, eu estou trabalhando, mas existe uma regra. Não apenas a minha boa vontade, certo? Sim. A gente tem que incluir uma regra também, né? A gente vai estar falando É sobre o que eu falei, que isso é naturalmente, mas eu queria trazer. Sim, não é. Você falou, eu acho que está em cima, porque tem muita gente, como você disse, que tem a boa vontade, mas não tem o conhecimento, né? E aí a gente vai estar vendo de tarde, por que esse conhecimento, por que esse estudo é tão fundamental para que o passe seja eficaz, né? Sim, não, foi muito bem colocado. É porque, como você está pensando, quer dizer, eu imagino, porque muitas vezes você fala para a pessoa, não, acredito nisso porque você não está pronta ainda para tomar passe. Aí a pessoa se limita. Não, para dar passe. Desculpa, para dar passe. Parece que todo mundo tá, né? Mas para dar passe. E aí se melinda, ou você não está pronto para ir para o grupo melinda. Aí se melinda. Então entender isso, de que desse processo, dessa regra, existe um porquê. Né? Muitas vezes a gente não tem muita chance de explicar o porquê, né? Existem áreas que demoram mais tempo, menos tempo, e também depende do interesse da pessoa, do empenho da pessoa em aprender. Ou seja, tem vários fatores que devem ser levados em consideração, mas, ou seja, nunca levar o funcionalismo. Porque também muito pode acontecer do grupo estar fechado para não querer, porque justamente para defender, ou seja, eu sou aqui, está acontecendo do jeito que eu quero. Acho que se a gente agregar mais gente, vai mudar, e eu não vou... Então tem que estar muito atento também para essa questão. Por isso que quando a gente está revezando a liderança, esse tipo de coisa é difícil de acontecer. Porque cada hora é um que está assumindo o papel. Então, ó, elementos de uma equipe de trabalho. Isso aqui é muito interessante, muito importante. Vamos refletir rapidinho sobre esses pontos. Quando a gente se reúne em uma equipe, é sempre importante a gente atribuir essas funções. Tem que ter uma pessoa que é o coordenador. Ou seja, ele coordena a equipe. Então, ele vai estar sempre... Eu ia falar para você, merecia realmente um preventivo. A transmissão do pensamento está funcionando. Então, ó, ou seja, ele coordena a equipe. Ou seja, ele tem a função de estar sempre, né, coordenando o que está acontecendo, que não coloquei antes. Ó, será que as coisas estão acontecendo como planejado? Ou seja, tem aquela visão um pouco maior de todas as outras funções. Né? O secretário ele anota as ideias do grupo. Então, isso aqui, gente, é muito bom para fazer no ESG. Então, se a gente tem um ESG lá, a gente vai fazer um grupinho de estudo, quem que vai coordenar esse grupinho? Quem que vai anotar? Né? Quem que vai ser o secretário que vai anotar as ideias do grupo? Não as ideias dele, a ideia do grupo. Que muitas vezes acontece de anotar as ideias dele. Essa ideia não foi boa. Então, e a gente sempre combatendo o personalismo. Também acontece muito, né? A pessoa quer colocar e a gente sempre tem que chegar num consenso, né? O relator. Geralmente o secretário, ele vai anotar, mas pode ser que outra pessoa vai falar. E muitas vezes pode ser o próprio coordenador. Então, mas é uma função, muitas vezes o relator é outra pessoa. Então, dependendo da atividade, da equipe de trabalho, o relator é uma pessoa que tem muita facilidade para falar com o público, engaja o público. Então, ele vai falar. E ele, muitas vezes, não é bom para anotar as ideias do grupo. Então, se tem uma pessoa que é melhor para anotar, e sempre, gente, trabalhando em equipe, aprendendo. Se eu sei, por exemplo, que a Dani é muito boa secretária para fazer anotações, eu tenho que estar ali sempre olhando como que a Dani está fazendo. A pessoa falou ali, eu estou ali. Ou seja, trabalhando junto com ela para aprender. E o cronometrista também muito importante. Então aqui, ó, o relógio não para ali, você sempre tem que estar olhando o relógio, porque é muito ruim quando a gente tem uma equipe de trabalho, a gente fala assim, gente, a gente vai se reunir por tanto tempo, e depois a gente passa horas depois daquele horário. É muito ruim isso, prejudica a qualidade do trabalho, e isso eu vejo muito acontecendo nos grupos, assim, acontece, eu não sei assim, do tempo que eu sei, acontece muito, e é uma coisa que a gente está trabalhando. A gente sempre tem que trabalhar. A gente também tem que ter um pouco de flexibilidade, por exemplo. Começou um pouquinho, uns 15 minutos depois, mas a gente sempre tem que estar controlando e checando, né? Ou seja, nós temos que fazer um trabalho de equipe no ESG e a gente tem lá 10 minutos para o final, a gente tem que apresentar. Então não tem como, a gente tem que cumprir aquele papel, porque o cronometrista vai estar sempre tomando conta disso. E tem os demais colaboradores. Então, ou seja, essas funções são fundamentais. E se a gente procurar sempre ter essas funções, a gente vai estar fazendo um trabalho melhor. Então, se tiver, por exemplo, uma reunião
da equipe de eventos. Então vai estar lá o coordenador, quem que está coordenando, quem que vai ser o secretário, quem que vai anotar o que vai ter que fazer, quem que vai fazer o quê, quem que é o relator, né? Ou seja, muitas vezes o relator no grupo de eventos vai ser a pessoa que vai estar falando, talvez, né? O grupo vai decidir, ó, na hora que começar, sei lá, meia hora depois do início, vamos ter que falar no microfone alguma coisa. Então a pessoa vai falar aquilo que foi decidido pelo grupo. Então, cronometrista, será que etapa do evento está acontecendo? A própria reunião, como do evento em si. Então perceba que isso acontece nos diversas etapas do trabalho, né? Ou seja, a equipe se reunindo para a preparação do evento. É muito importante para nós capturando esses papéis, porque se a gente não tem consciência, o que acaba acontecendo, eles acabam sobrecarregando. De repente o líder do grupo, ele acaba sendo relator, secretário, enquanto o próprio grupo pode pegar os papéis. Ou seja, quem está coordenando, ou na hora que se reunir, porque a Dani pode, por exemplo, ser coordenadora do evento, como já aconteceu, ela é coordenadora do grupo, mas ela não estava coordenando o evento, ela estava afastada por causa da gravidez do Léo. Acho que a gente fez um evento e a Dani não estava participando. Mas o evento aconteceu, teve um coordenador, né? Ou seja, teve a pessoa que estava lá, a gente teve as reuniões e tudo mais. Então é importante a gente saber que é justamente o que você colocou, né? Ou seja, não acumular a função, porque na hora que sair, o trabalho vai acontecer. E a gente sempre está buscando aprender sobre todas essas funções, né? Formação de grupos. A gente pode passar um pouco rápido aqui, porque o que eu quero colocar aqui é o seguinte, pode ser por imposição, a pessoa pode chegar e falar assim, vocês duas façam um grupo aqui, então, primeira fileira é um grupo, segunda fileira, ou seja, eu estou meio que impondo, porque tem muitas vezes um objetivo para ser mais rápido e assim por diante. Nível mental, é um pouco complicado isso, mas certas questões, isso aqui muitas dessas orientações, elas são não espíritas, ou seja, são de livros, e aí eles colocam no nível mental, nos livros que eu pesquisei, até está nas referências depois. Conhecimentos comuns, talvez algo comum, por exemplo, se eu vou estar tratando um aspecto histórico, e eu sei que tem uma pessoa, por exemplo, que fez graduação em História, então ela vai contribuir muito naquele grupo, então de repente é bom colocar naquele grupo. Né? Aptidão, gostos e interesses, né? Ou seja, as pessoas vão formar grupo por um tópico, eu quero fazer um estudo científico, e a gente vai estar trabalhando os 3 aspectos da doutrina, o religioso, o científico e o filosófico. Então, se eu estou muito para o científico, então eu vou fazer parte daquele grupinho do científico. Eu vou talvez colaborar muito mais nesse estudo que a gente vai fazer. Afinidade pessoal também pode ser. Muitas vezes a gente até procura evitar isso, né? Se você deixar por afinidade pessoal, sempre vai ser os mesmos grupos, né? Então, muitas vezes a gente meio que faz imposição. Faz com alguém que você nunca fez. Então, a gente meio que impõe para fazer o pessoal meio que interagir com os outros. Idade. Para algumas situações talvez possa ser necessário, e ordem alfabética também é outra forma meio que esporádica de fazer. Alguém poderia, algum voluntário aí para me dizer o que essa imagem está tentando nos dizer? O que isso significa, o exemplo da natureza? Trabalho em equipe. Trabalho em equipe, né? Estruturado. Existe uma estruturação. Tem o revezamento. O revezamento de quem? Do líder. Tem o revezamento do líder. O líder tem mais vento. Ele meio que está quebrando a barreira ali, chega uma hora que ele se cansa e o outro automaticamente o outro assume e eles vão. Isso tem isso tem muito no esporte também, né? Ciclismo, tem vários. Mas um ponto importante da gente notar aqui é o seguinte, a questão da liderança, já começando a entrar na questão da liderança. A liderança, ela acontece nos diversos níveis aqui do grupo espírita. Então, se eu estou responsável ali pela cantina, acabou a palestra, eu vou lá para a cantina, eu sou o líder lá da cantina. Se tiver alguém me ajudando, de repente, pode ser que eu sou a pessoa principal, chega alguém e fala assim, eu posso ajudar? Pode. Então, você meio que fala assim, olha, eu estou fazendo isso, você vai fazer. Ou seja, eu sou o papel do líder. E pode ser que eu tenha que atender alguém aqui que chegou e a pessoa vai assumir. Então, ou seja, perceba como que as coisas vão acontecendo. O papel de liderança, muitas vezes a gente pensa assim, líder é aquele, tem que ter um cargo na diretoria, lá que eu vou ser líder. Não, você é líder se você está conduzindo um estudo ou se você está dentro do grupinho de trabalho, você pode estar assumindo um papel de liderança. Então, o papel de liderança, ele é assumido. Logicamente que certos cargos de liderança demandam certas aptidões. E, muitas vezes, eu não vou querer assumir aquele papel se eu não estou qualificado. Mas nada impede eu
de querer aprender e de me esforçar para atingir. Não, eu só ia acrescentar que é interessante que o líder, o papel do líder é importante, mas todos os outros também são importantes, o trabalho em equipe, né, num conjunto. Então, não é por acaso que eles se formam tem esse formato, né? A aerodinâmica ajuda toda a equipe a conseguir fazer um voo melhor. Então, quer dizer, a posição de cada um interfere na equipe como um todo. Então, E como que eles atingiram isso? Com o tempo eles foram vendo que isso foi a melhor forma. E o trabalho em equipe é isso, gente. A gente tem que estar sempre aprendendo. A gente tem sempre que estar se autoavaliando. Né? É a questão da autocrítica. Né? O que pode ser melhorado? A pessoa falou para mim para mudar isso. Não, realmente isso vai agregar muito valor. E com o tempo, o trabalho de equipe é que nem os gansos, né? Ou seja, eles vão definindo o que é melhor para que possa romper melhor o quê? Os obstáculos, a barreira, no caso aí do vento, né? Então, ou seja, eles chegaram nessa questão da era. É interessante isso que a Kátia falou, porque conversando com o Fred, nessa conversa com o Daniel Assis, eu perguntei, Fred, quem que é o dirigente do grupo? Aí ele disse, na verdade tem 3. A gente resolveu, a gente mudou a organização, blá, blá, blá. Enfim, por razões do nosso lar, eles chegaram à conclusão que a organização do grupo tinha que ser diferente. Então, eu acho que é importante a gente levar isso em conta, né, desse aprendizado. Conversas com a Mirtes, eu perguntei, quando eu assumi, eu perguntei, mas por que isso é feito assim? Porque está nos bylaws. Isso não é resposta, né? Então, e precisa ser, quando foi feito esse bylaws? Foi feito há 10 anos atrás. E pode mudar o bylaws? Pode. Então tá. Então, aí a gente está pensando, né, nós como parte aí desse voo do ganso, né? Como grupo, de pensar, isso está sendo feito assim, porque sempre foi feito, tem uma área que pode ser melhorada, como foi o que o Fred fez no nosso lar, né? Para a gente estar com isso em mente, trazendo para o grupo, agregando para o grupo a nossa experiência pessoal, né? Fora do centro espírita, o que é que dá para melhorar. Só para complementar, né? Como esposa de um fanático por ciclismo, é interessante a gente ver que, para quem assiste Tour de France, na competição, não é a ajuda, não é só entre as pessoas daquela equipe, mas quando eles estão subindo as montanhas e estão lá, precisando liderar, eles trabalham com os outros times, até para conseguir mesmo, porque é muito difícil. Porque eles acabam beneficiando outros e sendo beneficiados também. Então, por um tempo, durante a corrida, eles se integram dentro das outras equipes, né? Para se ajudar, porque é uma coisa muito difícil. Eu acho bem interessante isso. Ou seja, a liderança ela é revezada, um líder vai na frente e ao se cansar, o outro irá assumir. Né? Então, mas sempre se atentando às qualidades, ou seja, e à função também, né? Ou seja, nesse caso dos gansos, todos eles talvez tenham essa habilidade de assumir essa função, porque eles aprenderam, né, com o tempo. Então, funções de um grupo: promover a cooperação, a confraternização, a autocrítica. Então, gente, a autocrítica é um ponto assim, os 2 primeiros a gente até cobriu antes, né? Ou seja, cooperar, confraternizar, e a autocrítica. O que é a autocrítica? Então, é aquele ponto que eu estou sempre assim, me questionando, né? Ou seja, se autoanalisando. Então, a autocrítica ela se torna muito clara, por exemplo, num estudo que nem esse aqui. A gente está aqui falando, a Ana falou, a Mirtes falou. Então, nós temos, ou seja, várias pessoas colocando suas ideias. Então, se eu, por exemplo, quero falar algo e a Ana falou, então, o que ela falou era um pouco do que eu ia falar. Então, ou seja, minha autocrítica, eu vou pegar o que ela falou e ver, teve alguma coisa diferente do que eu ia falar? Não, então eu vou ficar quieto. Então eu não vou perder o tempo do grupo porque ela já falou. Então, ou seja, é a autocrítica. Ou então, falar assim, o que eu ia falar, com o que a Ana falou, me deu uma visão maior ainda. Ou seja, eu vou agregar o que ela falou e vou falar, né, as minhas ideias. Então perceba que esse pensamento de autocrítica, ele tem vários aspectos e esse seria um deles. Teria alguma outra questão de autocrítica que vocês posso colocar como exemplo? E saber, eu acho que assim, saber o seu nível de desenvolvimento.
as suas potencialidades. Sei lá, na cozinha com a mão, boa vontade, mas você não sabe. Se a autocrítica, como que você pode usar a autocrítica? Eu não vou... eu vou ser humilde, mas eu quero aprender ao mesmo tempo, ou seja, mas eu vou estar fazendo as funções, eu estou sendo autocrítico, estou me propondo a fazer algo que eu sei que eu vou cumprir. Sempre sabendo que a gente, todos nós temos capacidade para aprender. Acho que é um pouco complementar o que foi dito, também de escutar o outro. Às vezes nós estamos muito centrados em nós mesmos, nas nossas ideias, Isso. nas nossas visões. Escutar o que o outro tem a dizer e pensar, deixa lá ver se, mesmo que vai um pouco ou não se afine muito com as nossas ideias, tentar ver aquele ponto específico e outro ponto de vista. Sim. Ser um pouco humilde, como estava aí a dizer, talvez ele tenha razão, talvez admitir o erro. Não é? Essa autocrítica também é muito admitir o erro. Olha, enganei-me. Estava certo, tens razão. E isso é muito difícil porque entra muito no nosso, que ainda estamos muito no orgulho, né? No orgulho, no egoísmo. Isso. E muitas vezes a gente, por exemplo, vamos supor, eu estou aqui. Tem muitos pontos que eu estou fazendo pergunta, mas eu poderia estar dando resposta. Então, se você está conduzindo o estudo, ou então, muitas vezes, dentro da própria roda de estudo, tem uma pessoa que sempre tem aquela necessidade de falar. Né? Então, se você é uma pessoa que tem a necessidade de falar... Então, aí você fala assim, bom, gente, eu vou... Aí você não precisa nem falar para ninguém, mas você está na sua cabeça ali, né? Vou escutar um pouco, né? Acho que é o que você falou também, né? Vou ouvir um pouco, porque é bom as pessoas falarem, porque a gente fala, a gente gosta de falar, mas também as pessoas têm que falar. Então, ouvir as opiniões. Então, ou seja, é um pensamento de autocrítica, entendeu? Então, se eu estou numa reunião da diretoria ou na reunião de equipe, e sempre eu estou falando que tem que fazer assim, 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 muitas vezes posso até estar certo, mas eu tenho que começar a dar oportunidade, hein, pessoal, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Às vezes eu posso ter até a resposta, né, do meu jeito de pensar, pode ser não seja correta, mas estimular a participação. Então eu estou usando a minha autocrítica para acrescentar no trabalho. Aceitar as críticas, a gente já falou um pouquinho, né? Socialização, ou seja, o grupo promove muito isso. Então quando a gente está fazendo trabalho das equipes, a gente está se socializando, conhecendo mais as pessoas, desenvolver o relacionamento, troca de experiência, apoio mútuo. Então é a oficina de trabalho, está tudo relacionado com a oficina de trabalho que a gente colocou lá no início, que é o papel do centro espírita. E a gente vai estar colocando em prática aqui, a gente vai estar vivenciando os princípios da doutrina. Porque vir aqui falar da doutrina, estudar, passar horas lendo, chegar aqui e falar, isso é muito fácil. Tem as suas dificuldades, mas é fácil, muito mais fácil de conseguir fazer do que a gente vivenciar aqueles preceitos que a gente está aprendendo. E a gente só vai conseguir realmente atingir a nossa meta quando a gente vivenciar. Né? Porque senão vai ser só intelectual, vai ser só progresso intelectual nosso. Quando a gente vivencia, aí sim é o progresso moral. Então ele levantou a mão. Só meio cabelo. Também tem que levar em consideração o jeito que a gente critica as pessoas, né? Sim. Porque nem todo mundo... como eu posso dizer? O jeito com que eu falo com você, talvez seja maravilhoso, né? Gentil, mas talvez com uma outra pessoa não seja tão... A mesma crítica, né? A mesma... O Emmanuel coloca assim, toda planta gosta de água. Mas se você chegar com água quente e jogar nela, ela não vai gostar, muitas vezes pode até morrer. Então, a gente tem que saber que, né, ou seja, você vai fazer uma crítica, mas você tem que ser ao mesmo tempo solidário, fraterno. Você tem que saber o seguinte, todo líder, ele sabe que o erro, ele é momentâneo. Ele pode sempre ser consertado. Então, ou seja, você vai estar, o trabalho de fazer a crítica, de dar, né, é justamente para tentar, a gente já falou sobre isso antes. E se por acaso a gente recebeu uma baldada de água quente, né, que às vezes acontece, a gente não se deixar fazer com que isso afaste a gente do trabalho. Então é importante a gente ter essa mente, a gente vai aos poucos desenvolvendo essa capacidade de aceitar, sabendo que é pontual também. Muitas vezes, né, ou seja, é pontual, aquilo aconteceu, a gente não sabe o que a pessoa está passando. A gente, logicamente, que não vai ser conivente com as coisas erradas, mas a gente tem que ser o quê? Lembra que os princípios que o Kardec colocou? Trabalho, solidariedade e tolerância. Então a gente tem que ter a tolerância e trabalhar para que a gente possa, né, que isso não aconteça, porque ninguém gosta de que isso aconteça. Se a pessoa está fazendo isso comigo, ela talvez vai fazer com outro trabalhador. Eu não estou me afastando do trabalho, mas se ela fizer para outro trabalhador, vai afastar do trabalho. Então, e quem recebe isso, foi o que eu coloquei, tem a capacidade de receber e ao mesmo tempo
buscar através da prece, de todas as formas possíveis, o que a gente pode fazer para resolver. Esse é um problema, a gente tem que resolver. E a gente vai conseguir resolver. Manter o otimismo de que vai conseguir resolver. Eu lido muito com, talvez por defeito profissional, lido muito com o ser facto de estar sempre a ser julgado por outras pessoas do trabalho, no nível de trabalho. E isso também acontece, acho que em todas as profissões, não é? Há sempre um momento de avaliação. E quando eu estou, por exemplo, perante um júri a apresentar o trabalho, ou perante um cliente a apresentar o trabalho, não é? O feedback vai ser sempre uma crítica. E a maneira como, ou quando eu estou no júri a avaliar um trabalho, a maneira como eu posso criticar o trabalho, ou as nossas ações, neste caso, as nossas ações, ou o trabalho aqui dentro do centro espírita, seria sempre como colocar essa crítica de maneira construtiva. Porque a crítica às vezes pode ser arrasadora e pode ser fundamentada. Arrasadora e fundamentada. O teu trabalho está ótimo. Ver sempre um aspecto positivo no trabalho que a outra pessoa está a envolver, nem que seja só a boa vontade, e tentar fazer com que construir, é muito difícil fazer isso, mas construir uma crítica construtiva para que a pessoa diga, não, eu vou-me corrigir isso porque vou almejar ou vou atingir aquilo, a minha real intenção. E sempre se colocar na posição da pessoa, né? Porque hoje pode ser que eu esteja fazendo uma coisa errada que nem eu estou me dando conta, entendeu? E aí o que eu esperaria que alguém que está vendo o que eu estou fazendo faça, entendeu? Então eu vou também estar necessitando desse tipo de amparo. Então, se você está vendo alguma coisa que a pessoa fez, se você vai fazer uma crítica, ninguém falou, toda fundamentada, com razão, tudo, mas procurar sempre, né, com amor, né? Ou seja, isso dá trabalho, né? O que você acabou de colocar dá trabalho de você saber como fazer. Agregando aos dois, se vá fazer uma crítica que não seja um pouco, que seja ao final da reunião, que seja o momento certo, né? Isso, exato. Geralmente, para a gente evitar isso, a gente tem, né? A gente faz um evento e depois tem a reunião de avaliação. É sempre importante ter essa reunião de avaliação e muitas vezes a gente manda e-mail, né? Acho que até pretendo fazer isso aqui, vou falar com a Dani depois para mandar para vocês, para ter a sugestão, o que a gente pode agregar depois, o que eu não falei que poderia ser falado, Isso, gente, acrescenta muito e a gente tem sempre estar aberto a isso, ter o momento específico para a gente estar tratando isso. Né? E, logicamente, que o líder, ele vai sempre, se está acontecendo um problema no momento do evento, ele pode tomar uma decisão ou usar o bom senso, né? O líder tem que meio que ter esse jogo de cintura, né? E para que as coisas aconteçam como planejadas e depois, na reunião de avaliação, fazer com que não aconteça novamente. E como você disse também, o que acontece? A pessoa acaba se afastando e fala assim, eu não vou mais. E aí, e o que você colocou é muito válido. O que acontece, já aconteceu, infelizmente, né? Da pessoa agir de uma forma não fraterna frente ao público que a gente está querendo mostrar fraternidade, né? Então, ou seja, você está indo contra os princípios. Então, sempre quando a gente estiver agindo dessa forma, a gente está indo contra os princípios que a gente está pregando aqui para casa. Então, ninguém vai chegar para a pessoa e falar se você está agindo errado. Não. É uma questão de conscientização. Né? Então, ou seja, toda vez que a gente estiver num trabalho e você tiver uma pessoa falando mal da outra, ou agindo não fraternamente contra a outra, você está indo contra os objetivos do centro espírita. E toda vez que um grupo espírita tem alguém falando mal de outro elemento, de um outro grupo, você está agindo contra o movimento espírita. Está dificultando o trabalho do movimento, porque você está criando atrito, e isso sempre é prejudicial. Só três conceitos para passar por todo, mas eu acho que um é credibilidade, que eu acho que também não... Acho que a gente está focando muito na autocrítica e como falar com outra pessoa, mas também é como tu consegue ter credibilidade naquilo que está fazendo, através dos teus próprios atos, né? E desenvolver, conseguir influenciar os outros. Isso. Através dessa credibilidade que vai criar. E por último, é criar uma relação de confiança. Isso. De novo, se alguém que eu não tenho muito respeito, por mais que seja dentro de uma casa espírita, vem e fala comigo alguma coisa e aquela pessoa não walk the talk e não é tão credible, né, no meu ver, eu provavelmente não vou aceitar aquela crítica de uma forma, ou não vou ver de uma forma construtiva. O que você tocou é extremamente importante, né? Essa questão, e está muito de acordo com o planejamento, que é o que a gente vai falar próximo aqui. Então, por exemplo, toda atividade tem que ter seu planejamento. Então, se você, por exemplo, não está muito à vontade, você pegou uma função que você
né, que nem você falou, você não tem muita credibilidade, ou você colocou um termo... Não, credibilidade no sentido mais de, por exemplo, principalmente numa casa espírita, a gente prega tantas coisas, mas aí no momento que tu sai fora e encontra essa pessoa num outro ambiente, tu vê que aquela pessoa não está pregando nada daquilo que está sendo feito dentro, mas aí quando chega aqui, a pessoa ainda se acha no direito de te dar qualquer feedback. Então, eu acho que... eu acho que isso vai de acordo com a autenticidade. Eu acho que toda vez quando a gente age de acordo com os princípios, independente de onde a gente está, a gente tem um caráter, né, e autenticidade. São duas coisas que a gente acaba estabelecendo. Né? Mas eu acho que o que eu queria colocar para vocês é o seguinte, toda vez quando tem atividade que não dá muito certo, então 2 fatores essenciais contribuem. Ou então, se a gente colocar no lado positivo, né, eu lembro que eu mudei isso aqui, 2 fatores que contribuem para o êxito do trabalho. O primeiro deles é o planejamento. Se a gente vai fazer uma atividade, a gente tem que planejar. Planejar e muito bem, o melhor possível. E quando a gente faz atividade que é todo ano, a gente vai fazer um planejamento com base naquilo que a gente aprendeu no ano passado, que não deu certo, que deu certo, e assim por diante. Então, esse é fundamental para o êxito. E o outro papel muito importante é a definição de tarefa para as pessoas. As pessoas precisam saber o que elas vão fazer, quando fazer, que horas que tem que fazer. E isso tudo está ligado com o planejamento. Então, se não ocorrer esses 2 fatores, logicamente que tem várias outras coisas que são defluentes disso aqui. Você poderia, talvez, encaixar nisso. Mas a gente planejou e a gente atribuiu as tarefas, então é bem provável que o trabalho vai acontecer com êxito. E mesmo se não acontecer com êxito, ele vai estar bem preparado para aceitar ou para superar alguma coisa inesperada. E aí, a responsabilidade de cada um, né? Então, a gente pensando aqui no Jazz, né, que a gente faz o planejamento, que a gente tem a definição de cargos, né, de roles and responsibilities. E aí, o ponto de cada pessoa, olhar, então eu estou cuidando desse aspecto. Qual é a minha responsabilidade? Eu me comprometi com isso. E aí, eu continuo agindo do jeito que eu sempre agi, ou eu estou seguindo os guidelines que foram acordados, né, na reunião de planejamento? Então, a gente fazer essa autoavaliação, né, eu acho que está todo mundo aqui falando de autocrítica. Uma coisa que é importante é a gente lembrar que todos nós estamos na nossa escalada evolutiva, né? Infelizmente, a gente erra mais do que acerta. Dito isso, a gente prestar atenção, né, na forma como a gente está tomando as responsabilidades dentro de um centro espírita, porque muitas vezes a palavra voluntário tem o sinônimo de um tempo que sobra na minha vida. E não é esse o ponto, né? Se a gente tem a vida muito atribulada, a maior parte de nós tem um trabalho, uma responsabilidade, muitos de nós têm uma família, têm filhos, têm marido, têm esposas. Nós temos as nossas responsabilidades, mas a partir do momento que eu assumo uma determinada responsabilidade, seja de dar o passe, eu tenho que me preparar. Seja de dar uma palestra, eu tenho que estudar. Seja de coordenar um curso, eu tenho que saber o que vai acontecer, né? Cada um dentro do seu sandbox, mas entendendo que eu tenho atributos, né, deliverables, que são esperados pelo grupo. Muito bem colocado. Eu acho que essa questão a gente até tocou um pouco antes, né? E a gente sempre saber que pode ser que eu não estou fazendo um trabalho hoje, mas eu estou me empenhado em aprender e no momento que eu agregar, eu vou estar talvez, né, contribuindo para não sobrecarregar os outros trabalhadores, né? Porque todos, né, então a gente sempre tem isso em mente, né? Todo mundo é capaz. A gente gosta que muitas pessoas que vêm ao centro por anos e sempre como simplesmente expectante, né? Ou seja, vem... Pontos para receber. Sempre para receber, se beneficia, o trabalho da casa é maravilhoso, mas nunca se empenha em fazer algo. E muitas vezes, até por uma questão de comodismo, né? Porque não, mas fulano faz tão bem, né? É tão bom o trabalho. Tipo, é bom o trabalho, mas o centro só existe por causa da gente, do trabalho voluntário. Porque o centro em si é só a casa, a construção material. Né? O que acontece nele é o resultado do trabalho comum, conjunto, né, dos trabalhadores. E a gente tem o que é a doutrina, como foi nos dada pelos espíritos, e que a gente tem que aprender e vivenciar.
Então, sempre ter isso em mente também, né? O fato de vocês estarem aqui hoje mostra realmente que, né, vocês não estão nessa situação somente de espectadores. Então, todos nós temos capacidades, temos como ampliar as nossas capacidades, né? Por isso nós estamos hoje aqui. E sabendo que é papel de todos, né? É o papel individual, não tem, que nem a Ana colocou, né? Você não pode... se você assumiu o compromisso, né, faça, é importante, né, cumprir da melhor forma possível. Se não está acontecendo, é importante, né, ver os meios para que isso aconteça, né, porque os objetivos têm que ser cumpridos. E a gente começa agora já a entrar na questão da liderança. Então, tem alguns slides que eu vou meio que passar, gente, porque o tempo está bem avançado já. Então, a liderança, terrível responsabilidade, ou seja, a definição, para muitas pessoas, ela é uma terrível responsabilidade, papel extremamente exigente. Então, essa definição é como colocada nos dicionários, né? A verdadeira definição que a gente vai estar adotando aqui é exercer influência sobre os outros. Então, o verdadeiro líder não é aquele que chega e manda fazer, ele influencia as pessoas a fazerem, o trabalho acontece dentro daquele, né, da normalidade. Então, mas muitas vezes ele precisa, né, tá corrigindo as arestas, ou seja, tá making sure, né, ou seja, tendo a certeza de que o objetivo está sendo cumprido. E para isso ele vai estar seguindo sempre apoiado nas regras, na regra do trabalho, né? Requer uma enorme doação pessoal, servir a habilidade de influenciar as pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Então, essa seria, no caso, a definição que a gente vai estar usando. Ou seja, o centro espírita tem um objetivo. A gente está aqui por uma meta, né? É importante a gente sempre estar refletindo a respeito da nossa meta e a gente, ou seja, trabalhando entusiasticamente. Ou seja, ninguém aqui é forçado a estar trabalhando. Ninguém deve forçar ninguém a trabalhar. Mas a gente, ou seja, o trabalho em si deve levar as pessoas a fazerem de forma entusiástica. E isso também não acontece só no centro espírita, tá? Vocês estão começando a perceber que isso aqui é material que não é nem de livro espírita. Então, isso acontece também no nosso ambiente de trabalho. A gente sempre vai ser melhor produtivo quando a gente estiver fazendo as coisas com amor, com entusiasmo. Então, antigamente, a liderança era muito autocrática, né? Eu coloquei o exemplo aqui. Aliás, gente, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, que eu não coloquei o nome, mas esse material é baseado no material que eu peguei do Carlos Campetti, então agradecendo a ele aí, porque ele compartilhou isso há um tempo já comigo, mas está meio que baseado no material que ele utilizou. Essa parte da liderança aqui. Então, terrível responsabilidade. Na verdade, a maior parte dos conceitos aqui, eu fiz um treinamento com ele, até a Mídia estava com o DVD, eu acabei nem usando o DVD, mas eu tenho os áudios que eu me baseei, né? Então, ou seja, a gente sempre aprendendo, né? Ou seja, a gente está agradecido a ele. Quem está há muito tempo aqui na Califórnia sabe que o Carlos fez um trabalho muito, né, importante anos atrás, e agradecendo ele aí esse material. Então, ou seja, a Ford, chegou um momento que o Henry Ford, ele foi o fundador e acionista majoritário. Chegou um momento que ele falou o seguinte, ó, tinha 8 modelos que ele fabricava. Ele chegou e falou assim, não, vamos fabricar só o modelo Ford T. E ele foi autocrático, falou. E o princípio dele era o seguinte, ó, se eu não comando a minha própria empresa, só restará fundar outra. Só me restará fundar outra. Ou seja, era um líder autocrático. Então, essa é uma característica do líder autocrático. Não estou querendo colocar que ele não foi né, não tinha os seus méritos, né, que você colocou. Sempre a pessoa tem um mérito. Mas era antiga, naquela época isso funcionava. E, aliás, funcionou porque no momento da crise, a Ford só sobreviveu porque estava fabricando um único modelo. Porque se estivesse fabricando os 8 modelos, talvez não tivesse resistido à crise que aconteceu na recessão da época. Então, mas está sendo colocado aqui como exemplo de líder autocrático, né? Ou seja, então, na década de 90, né, ou seja, os negócios começaram a ficar muito complexos e ficou bem difícil ter só um único showman, né, uma única pessoa. Então, se estimulou muito o espírito de iniciativa e de criatividade para gerar melhor reflexo no balanço. Ou seja, motivação para demonstrar que não é peça significante, engrenagem pessoal. Ou seja, as pessoas começaram a ver o seguinte, a pessoa, quando ela está se sentindo útil, ela produz muito mais. Então, começou a haver essa mudança, né, de paradigma. O melhor negócio é trabalhar em equipe. Então, foi muito mais essa questão. Então, muitas vezes, esses líderes autocráticos dificultavam muito essa questão do trabalho em equipe, né? E a liderança, ela é uma habilidade latente? Então, existem alguns mitos que a gente vai analisar agora. Então, só porque a gente está com tempo curto, não vou deixar a gente... grandes líderes são raros, mas todos têm potencial. Então, ou seja, a gente não nasce com a liderança latente. Muitos nascem, mas também é algo que a gente pode adquirir. E o que acontece com aquelas pessoas que nascem já com a liderança nata?
já estava lá, ou seja, elas possuem a liderança nelas. Por que elas têm? Já adquiriram outra vida. Então é importante a gente saber, existem pessoas, né, nas nossas equipes que elas vão ter muito mais facilidade de estar liderando. Mas todo mundo é capaz. E como eu coloquei para vocês antes, existem diferentes papéis de liderança. Então, se eu estou ali servindo a comida, eu estou sendo líder. E existe um papel de líder que eu tenho que assumir ali perante aquela atividade. Então, é a questão dos gansos, né? Essa questão dos gansos é isso. Então, se hoje eu estou recepcionando alguém que está chegando no centro aqui, eu estou lá com o meu crachazinho para receber as pessoas, eu estou sendo um líder ali, porque eu estou à frente do trabalho. É a primeira pessoa que as pessoas vão chegar ali e vão estar falando comigo. Então, é um papel de liderança. E eu tenho que fazer ele da melhor forma. Então, ou seja, existem muitos papéis. Então, é um fenômeno de situação, depende do contexto e do momento. Então, os líderes também têm papel comum, tem muitas oportunidades, e é na casa espírita, então. Então, ó, esse é um outro ponto que eu quero ressaltar bastante, que o líder, ele é aquela pessoa que desenvolve pessoas. Então, ou seja, se você está liderando algo, é sempre pensar assim, ó, se amanhã fulano não tiver, então aquela questão, né, tipo, de estar sempre pensando, ó, eu estou ficando só com 3 passistas, eu preciso mais passistas, então eu vou fazer um treinamento. Ou então, tipo, a palestrante, as palestras não estão tá sobrecarregando as pessoas, então temos que formar mais pessoas. Então o líder sempre ele vai estar com essa meta, né? Alinhando as energias das pessoas para atingir as metas. Então o líder sabe ouvir, né? Ou seja, ele inspira, não dá ordem. Então, quando o trabalho está acontecendo, né, da forma que tem que acontecer, isso é muito natural. Mas, muitas vezes, o líder, ele não é que ele vai ter que dar ordem, ele vai ter que tomar a iniciativa de falar, gente, não está acontecendo da forma certa. Não é assim que a gente está visualizando o trabalho. Então, não significa que ele vai estar dando ordem, mas ele está cumprindo com o papel dele. Porque se ele não falar nada também, é aquela coisa do líder que não faz nada, que fica ali, está tudo acontecendo no entorno dele e ele está lá como se tudo estivesse bem. Ninguém gosta disso. Tem muitos trabalhadores, inclusive, que se afastam justamente por isso. Cria expectativa e recompensa o progresso sem manipular. Ou seja, não há manipulação. Ou seja, capacita e motiva para o uso da iniciativa e experiência. Então, o líder ele vai estar sempre fazendo uso da experiência. Então, geralmente, o líder ele tem sempre que estar atento com as pessoas que estão na equipe, que pessoas novas que chegam, e ele vai falar assim, como eu posso usar essa pessoa da melhor forma possível? Como que eu posso, né? Em inglês, se usa muito a palavra leverage. You're going to leverage the skills. Então, ou seja, você vai fazer, em português, qual que seria a tradução? Me veio a palavra em inglês, mas não está vendo. Aproveitar. Aproveitar, ou seja, aquela carga, aquela bagagem que a pessoa já traz. Ou seja, e esse ponto aqui também é interessante, ele motiva o desenvolvimento de dentro para fora. E é aquela questão da reforma íntima, está ligado muito com a reforma íntima. Ninguém chega aqui e impõe para você, não, vocês têm que mudar, porque isso, né, você imagina fazendo uma palestra desse tipo no centro espírita. Não. A gente fala dos princípios da doutrina, as pessoas adotam. A mesma coisa do líder, ele vai inspirar as pessoas para que elas se desenvolvam de dentro para fora. A gente fala muito daquela diferença do líder e do chefe, né? Isso. O líder ele vai procurar o que é bom em cada um, vai trabalhar em equipe, vai estar trabalhando junto, e o chefe só quer dar ordem. Dá ordem, exato. Então, ó, outro mito. Liderança e carisma. Alguns líderes são carismáticos, outros não. E o fato dele não ser carismático não significa que ele não seja um bom líder. Logicamente que o ideal é que o líder seja carismático, mas isso é uma coisa também que ele pode adquirir. Existem treinamentos para isso. E, logicamente, que a gente está dentro da casa espírita, é uma qualidade que a gente preza. Eu acho que, né, seja se você tem o carisma, se você se interage com todos. E uma coisa muito interessante é que o líder, ele atinge isso muitas vezes quando ele, inclusive, faz assim... Ele faz de tudo para interagir com todos. Ele, muitas vezes, abre a sua própria casa para as pessoas virem. Ou seja, ele não tem aquela questão de ele estar escondendo algo, né? Então, ele realmente vivencia e ele está aberto para esse convívio com todos. Então, assim, é uma coisa que a gente percebe e que é um fato, né? Antes de tudo, são humanos. Não há diferenças físicas, personalidade e estilo entre líderes e seguidores. Ou seja, pode ser que a liderança eficaz gere carisma, não o contrário. Então, eu estou meio que passando, gente, porque a gente realmente está... Então, ó, o que é o poder? Né? A faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer isso. Então, muitos líderes agem dessa forma. Eles usam o poder, ou seja, eles querem o poder para poder mandar. Né? Ou seja, para forçar alguém a fazer algo. Então, muitas vezes gera rebeldia, corrói os relacionamentos.
Então, a autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem à boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal. Então, ou seja, já é diferente, né? Ou seja, é uma faculdade, então, diz respeito a quem você é como pessoa, seu caráter e a sua influência que você estabelece nas pessoas. Então, ou seja, é algo muito mais natural. Então, a liderança e poder estão relacionados, mas a liderança é mais um processo de dar poder do que exercitar pessoalmente o poder. No sentido do poder, aqui está sendo no sentido seguinte: se eu estou liderando algo, eu vou fazer com que aquela pessoa ela tenha autonomia para fazer algo. Então, é no sentido de dar poder. E sabendo das qualidades da pessoa, eu sei como líder que ela vai fazer aquele trabalho muito bem. Então, eu vou dar poder, ou seja, e eu vou delegar também. Eu não sou aquele líder que tem muitos líderes, a gente vai ver outros tipos de líderes que querem fazer tudo, ou então querem ter o controle de tudo. Então, ou seja, é uma forma de você não estar dando poder para as pessoas fazerem, as pessoas têm a capacidade de fazer, está constatado isso, mas o líder ainda quer ele tomar a decisão. Então, ele é um líder muito paternalista ou então mesmo autocrático, né? Então, a liderança ela não acontece só do topo. Então, ó, se a todos os membros de um grupo lhes é permitido assumir a liderança, de acordo com a relação, aptidão, circunstância, então perceba o seguinte: existe o papel da alteração da liderança, mas de acordo com a aptidão. Então, a gente não pode deixar simplesmente a pessoa liderar porque tem que formar líder e ela não está habilitada para isso. Então, ou seja, a pessoa vai mostrar para todo mundo que ela está capacitada pelo empenho, pelo estudo, pela dedicação dela. E, ou seja, vai acontecer e ela vai ter a oportunidade. O grupo vai estar aberto para dar essa oportunidade para que ela desenvolva isso. Então, ou seja, aptidão, circunstância. E o grupo terá mais elementos de sobrevivência e de êxito. Sempre pensar nisso, nessa questão, gente. Muitas vezes o líder autocrático, ele não deixa o desenvolvimento e aí chega um momento que ele não vai estar presente e aí o grupo vai sofrer, pode até acabar ou vai passar por uma dificuldade muito grande porque não foi pensado isso antes. Deixa eu passar isso aqui, porque 2 pontos aqui que eu vou colocar que já vai resumir tudo isso para a gente. Que é aqui, ó, a missão, a visão e a missão. Então, qual que é a visão apresentada por Jesus? Jesus tinha uma visão. Qual que foi essa visão dele? De exemplificar, de ensinar. A visão é algo assim bem transcendente, você pode colocar assim. Qual que é a visão do Jazz hoje? Qual que é a nossa visão? O que a gente visualiza como sendo? Qual que era a visão de Jesus? Estão colocando assim. Amar, ou seja, a visão de Jesus era a visão do amor. Né? Ou seja, era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, é uma coisa transcendente, né? Ou seja, essa questão do amor. Inclusive amar, o que é amar? A gente está aprendendo o que é amar. Então é uma coisa bem transcendente. E qual que foi a visão apresentada pelo Espiritismo para a gente? Vejam que interessante essa questão da visão, né? Ou seja, a visão de Jesus, agora a visão da doutrina espírita. A doutrina espírita também tem a sua visão. Qual que é o que a gente... A caridade. Ou seja, fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade? Amor em ação. O amor em ação. E o que é? Ou seja, está definindo a caridade uma coisa que é transcendente, mas é uma coisa um pouco mais concreta para a gente, caridade. Ou seja, é uma coisa... Ou seja, mas é uma visão também bem dentro daquilo que está sendo colocado lá por Jesus. Não é necessariamente doação material, né? Às vezes. É, a caridade no sentido, né, geral. E qual que é da instituição espírita? Qual que seria a visão? Eu vou colocar mais para uma questão de tempo, mas o que seria mais ou menos assim, por que nós estamos aqui hoje? Qual que é a minha visão? Geralmente o crescimento individual e o crescimento do todo. Ou seja, a gente vai estar promovendo a nova era. Ou seja, você contribuir para um mundo melhor, para tornar o mundo melhor, para você se tornar melhor, né? Ou seja, para eu me tornar melhor. Por isso, então essa é a minha visão. Por isso que eu estou vindo aqui. E qual que é a missão? Qual que foi a missão apresentada por Jesus? Então, só porque a gente está com pouco tempo, gente, mas é importante a gente refletir sobre isso, né? Então, Jesus colocou, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ou seja, é uma missão. Ou seja, se você fizer isso, você vai estar atingindo aquela visão lá. E qual que é a visão da doutrina espírita, do espiritismo? Ou seja, uma nova era para a humanidade, a regeneração. Ou seja, essa é a missão nossa, ou seja, de contribuir para a formação dessa nova humanidade do futuro.
E para a instituição espírita, estudar, praticar e divulgar o espiritismo. Porque se a gente fizer isso, a gente vai estar contribuindo também para os outros pontos. Então, percebam que a missão, se a gente pensar, por exemplo, a visão que os Estados Unidos teve de ir à Lua, era uma visão, era algo assim bem grande. E qual que foi a missão? Tiveram várias missões antes de eles chegarem à Lua. Teve uma das missões que foi só para fazer e retornar, ou seja, só fazer um entorno na órbita da Lua e voltar. E com isso eles aprenderam e depois fizeram a outra missão. Então, assim, é importante a gente estar sempre pensando, por que é importante isso dentro da casa espírita, do movimento espírita, das nossas atividades? Porque a gente sempre tem que estar se baseando nisso. Porque se eu tenho essa visão de promover a nova era, se eu receber a ofensa de alguém dentro do espírito, centro espírita, isso não vai me abalar, porque não vai mudar a minha visão. Eu sei o que eu quero. E se tem alguma coisa acontecendo errada na casa espírita, a gente vai falar aqui, ó, não, a gente não está cobrindo com aquela nossa missão, a nossa visão. Então não vai ser algo pessoal meu, não vai ser o que eu falo que esse grupo tem que fazer. Então a gente vai estar trabalhando em cima dessa visão. E para o líder isso é muito importante, gente. Porque o líder tem que make sure, né? Ou seja, ele vai ter certeza de que a gente está cumprindo isso. E o líder, como a gente colocou, nos diversos níveis do centro. Né? Ana, a gente vai... Para a gente poder finalizar, eu vou colocar só... Assim, a gente vai cobrir só a parte da liderança mesmo. Então, existem os vários tipos de líderes. O líder autocrático, ele é autoritário, ele concentra o poder de decisão, ou seja, ele que decide, né? Ele está no centro e ele manda em todo mundo. Existe o líder paternalista. Gente, muita atenção com essa questão do líder paternalista. Então, ou seja, ó, todo mundo olhando para ele. O que ele vai decidir? As pessoas não têm iniciativa, muitas vezes porque o líder não deixa, ou porque elas são comodistas mesmo. E o líder sempre está naquela coisa, ele que tem que tomar a decisão. Então, a gente, trabalhando em equipe, a gente tem que fazer com que as coisas aconteçam de forma que todo mundo concorde e que as pessoas tenham autonomia. Né? Não ficar... E o que acontece com esse líder paternalista? Ele cria aquela panelinha. E as pessoas que não estão naquele grupinho dele vão estar excluídos. Então, ele vai dividir o grupo. E muitas vezes vai formar outros grupos de forma não unida. Então, ou seja, ele mantém o grupo dependente dele, ou seja, através da superproteção e assistencialismo. Então, é impressionante como que o líder paternalista ele faz as coisas, às vezes, naquela questão da fraternidade, do amor, mas ele está sendo um paternalista. Ele está fazendo mal para o grupo. O passivo é aquele que não tem iniciativa, não faz nada, ou seja, não dirige, não coordena. Então, ou seja, ele está meio que isolado do grupo. Está ali ele está vivendo uma outra realidade. E o líder democrático. Então, perceba aqui, ó, com muito mais ligação. Ó, ele valoriza as ideias e iniciativas do grupo, coordena, anima, promove a participação e a cooperação de todos. Então, ou seja, será que é o ideal? Será que tem um nível acima dele? O que vocês acham? Nós temos que ser um líder democrático? Líder do amor. Bom, eu que gostaria muito da gente ter um pouco mais de tempo aqui, mas... Então, o líder tem a capacidade de decisão. Existe o líder espiritocrático. Ou seja, vamos pensar, quem que seria o líder espiritocrático? O nosso mestre. Ou seja, ele possui autoridade moral, advinda do conhecimento e da vivência do bem. Então, ele é o filho do homem. O que significa ser o filho do homem? Ele é o resultado daquilo que nós vamos ser um dia. Por isso que ele sempre falava, o filho do homem veio para... Ou seja, ele tinha essa autoridade moral, ou seja, ele tinha essa visão do ser espiritual. Então, é como se ele... Por isso que eu coloquei essa setinha no caso aqui, graças ao Carlos, né? Peguei dele. Mas é uma analogia, né? Ou seja, você tem essa visão transcendental do ser. Ou seja, ele é democrático, mas ao mesmo tempo tem a visão transcendental. Vocês lembram como que o governador do nosso lar, ele era um espírito bem evoluído, né? Quem leu? Então, ele era um líder também, um exemplo de um líder espiritocrático. Talvez não no mesmo nível de Jesus, mas ele era um líder espiritocrático. E como que ele foi eleito? Sabe, vocês lembram como que ele foi colocado na posição dele? Foi elegido? A gente não se atenta a essas questões, mas quando a gente vai fazer o trabalho, a gente tem que consultar isso, né? Então, ele foi atribuído pelas esferas superiores. Não poderia ser diferente.
Então, hoje, nós estamos aqui na Terra, nós temos a liberdade de votar, né, de participar na escolha dos nossos líderes. É importante para nós, faz parte do nosso processo, mas vai chegar um momento que isso não vai ser tão importante para a gente. A gente vai confiar naquilo que for determinado para nós. Mas isso eu só colocando como um exemplo, né, de um líder espiritocrático e que foi determinado pelas esferas superiores para a colônia do nosso lar. Então, no nosso planeta, a gente está ainda... É importante a gente participar, não estou falando que a gente não tem que participar, é o nosso papel de responsabilidade atual. Eu achei interessante você colocar o democrático, assim, porque a gente sabe que nos mundos evoluídos os líderes são pela moral. E a gente sabe, democracia, claro, é um sistema mais evoluído, mas nem sempre o que a maioria escolhe é o melhor, então por isso que... Não, olha a diferença aqui, ó. Só para a gente finalizar. O líder democrático, ele tem a capacidade de decisão. O líder espiritocrático, ele sabe. Vocês lembram o que aconteceu no nosso lar quando ele falou que teria que acabar com aquele alimento lá que era para mudar? Ele deu um período de 30 anos para que as pessoas aceitassem, mas ele sempre, né, fazendo o esforço dele. Chegou aqueles 30 anos, ele falou, não, agora pronto, acabou, não tem necessidade. E as coisas aconteceram do jeito que aconteceram e hoje não há necessidade. Mas por quê? Ele não foi um autocrático, ele tem a capacidade de agir e ele está sempre baseado nessa autoridade moral e, né, espiritual dele. Para a gente finalizar. Talvez eu não esteja correto no pensamento que eu vou transmitir agora, mas não quer dizer que não exista democracia em sociedades superiores, em sociedades espirituais, em colónias espirituais superiores. O que existe é, para haver uma verdadeira democracia, toda a gente tem que estar no mesmo passo. Tem que estar no mesmo nível. Ou seja, tem que haver uma grande afinidade de pensamentos. E quando não existe essa grande afinidade de pensamentos, tal como na colónia do nosso lar, ou seja, ainda havia pessoas que estavam mais adiantadas, ou pessoas que estavam um pouco mais atrasadas, nós temos que confiar. Porque quando não existe, quando ainda estamos muito longe da perfeição, nós não sabemos exatamente bem o que é melhor para nós. E mesmo no nosso lar, o que eu quis colocar aqui, o que você colocou faz muito sentido, mas os espíritos que estavam lá nos seus papéis, eles tiveram um líder superior. Não foram eles que escolheram, mas eles tiveram a confiança de que os planos superiores determinaram alguém que seria melhor, que iria cumprir com a missão. É mais nesse sentido. Mas o que você colocou... Ele já estava uns 68 anos, nem lembro agora. Não, ele ficou 200 anos, se não me engano, naquele cargo. Ou seja... Gente, é o que eu queria colocar para vocês. Então, a liderança, o papel do líder é servir. Então, o maior líder é aquele que serve mais. Jesus colocou isso, não sou eu. Ou seja, Jesus tinha muita noção do que é ser esse líder, né? Então, o que significa, ou seja, identificar e satisfazer as necessidades, ou seja, servir e atender essas necessidades, né? Ou seja, não significa identificar e satisfazer vontades, né? Aquele líder que está, eu vou fazer isso só para agradar fulano ou agradar ciclano. Não. Você está se escravizando se você faz isso. Então, o modelo de liderança é vontade, amor, serviço e sacrifício, autoridade e liderança. Quem é o maior líder? É aquele que serviu mais. Então, com isso a gente para a segunda etapa e... Ana, com tudo que depois a gente fala. Mas eu acho que foi, assim, uns minutinhos a mais. Obrigada, Marcelo. Então, agora a gente vai fazer o nosso break para o almoço. E a comidinha está lá dentro, para quem quiser servir. Vamos combinar de voltar a 1h10, por favor. Tá bom? Obrigada. Eu preparava para fazer em 10 minutos, mas assim, é porque a pessoa